do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Agora a gente pode matar a saudade um pouquinho, né? Nem todos, infelizmente, mas alguns estão conseguindo ir para a igreja. E mesmo aqueles que não conseguem, a gente mata a saudade assim, né? Vamos orar para começar o nosso EBD? Eu vou pedir que você feche seus olhos aí onde você está assistindo, para que a gente possa iniciar esse período com a bênção do Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus, nós oramos a Ti em favor desta escola bíblica dominical. Eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor possa desde já estar abençoando todas as coisas, que o Senhor possa, ó Deus, estar fixando na mente e no coração dos Teus filhos este ensino. Meu Deus, que tudo que eu falar aqui não venha prover de mim, mas que venha prover do Teu Espírito Santo, e que no momento, ó Deus, que o Teu ensino for passado, que a Tua palavra for passada, ela venha penetrar, ó Deus, no coração dos Teus filhos, na mente dos Teus filhos, mas que acima de tudo, ó Deus, venha ser uma nova forma de vida, e que esses ensinamentos, ó Deus, não venham ficar apenas em suas cabeças, mas que esse ensinamento venha ser refletido nas atitudes deles. Nós oramos assim, te pedindo a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos começar? Nas aulas anteriores, vocês viram falando sobre o discípulo e a tentação. E depois, vocês viram sobre o discípulo e a impureza. Hoje, nós vamos para a última parte dessa aula. A gente vai falar sobre alguns tópicos. E nós vamos começar falando sobre o tópico seguinte: renovando-se no Espírito. A salvação é imediata, ou seja, ela ocorre quando o pecador se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E nesse momento, o que acontece? Ele é selado com o Espírito Santo para o dia da redenção. É isso que acontece com ele. E a Bíblia nos prova isso. Quer ver? Abre lá em Efésios 4:30. Gravou? Efésios 4:30. Vai falar o seguinte, vamos ler juntos? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Isso está lá em Efésios 4:30. E, além disso, ainda tem a parte da santificação. Quando ele aceita Jesus e ele é selado com o Espírito Santo, automaticamente o que vai acontecer? Ele vai buscar mais, ele vai ler mais a Bíblia e aí vai abandonar as práticas antigas e pecaminosas. Mas quer saber de uma coisa? Sabe com que se parece esse processo? Esse processo se parece assim, com o fim do dia até o amanhecer. Quer ver um exemplo disso? É só você abrir lá em Provérbios 4:18. Vai falar o seguinte: o caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o pleno dia clarear. Esse processo de santificação, que é gradativo, se parece com isso que eu falei. O dia, ele entardece, anoitece, e depois vai clareando, clareando até amanhecer novamente um dia. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o fogo, ele purifica o ouro, purifica a prata, das coisas ruins que tem no ouro e na prata. Quem é ourives sabe disso, vai saber explicar melhor para vocês. Mas o básico é isso, o fogo ele vai tirar tudo que há de ruim no ouro e na prata, para poder ficar aquela coisa bonita que a gente vê, né? Então, a mesma coisa o Espírito Santo faz com a gente. Ele nos purifica de tudo que há de ruim para que a gente seja moldado nos padrões do Espírito Santo, naquilo que Deus quer, naquilo que Deus planejou pra gente. Mas cabe ao crente ter a ciência de que ele precisa se santificar, ele precisa se purificar. Mas como que eu vou fazer isso? Eu não sei. Porque, ó, Deus quer me mudar, mas eu não sei como é que eu faço pra eu querer também. É só eu falar, tá bom, é isso que eu quero? Não é só isso. Você tem que falar que é isso que você quer, mas você também tem que demonstrar isso nas suas atitudes. Como assim? Ué, é só você crucificar as suas coisas antigas que não glorificam a Deus. É só você deixar para trás os seus velhos hábitos pecaminosos. E aí você vai estar mostrando para Deus que é isso que você quer mesmo. Entendeu? Eu vou ler com vocês um trecho da Bíblia que não podia deixar passar em branco nessa aula. Eu peço que vocês prestem atenção em cada palavra que vai ser dita. Amém? Vamos ler juntos? Vocês podem abrir a Bíblia de vocês lá em Efésios 4:22. Nós vamos ler do 22 ao 32. Amém? Quanto à antiga maneira de viver,
Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil e para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Vocês perceberam que foram grandes conselhos que a gente leu aqui? A gente aprendeu que a gente deve abandonar as velhas práticas pecaminosas que nos afastam de Deus. A gente deve se irar? Não, a gente não deve se irar. A gente deve ser uma pessoa que vai colocar lenha na fogueira para o outro brigar, falar briga. É isso que a gente tem que fazer? Também não. O que nós temos que fazer? Nós temos que apaziguar, ou seja, para quem não sabe o que é apaziguar, é só procurar no Google. Mentira, não procura não. É só você amenizar as coisas, chegar lá ao invés de ficar gritando. Você vai gritar o quê? Vai gritar? Também não. Você vai fazer o quê? Não, gente, não é bem assim. Calma, dá uma respirada. Não foi desse jeito que você entendeu. Deixa isso pra lá. Ah, você vai ser desses, entendeu? Você vai fazer isso. Beleza? Isso que tá falando, que a Bíblia tá falando pra gente fazer. Então a gente tem que seguir os conselhos da Bíblia, né? Fora esse, tiveram outros trilhões de conselhos aqui, que vocês devem seguir. Amém? Que eu também devo seguir. Mas, o que eu vou fazer? Primeiro, peça forças a Deus. Ah, tia, se eu pedir força pra Deus, eu arrebento aquela pessoa que eu tô com raiva. Ei, calma aí, não é bem assim, né? É pedir forças em outro sentido. Você vai pedir forças para você renunciar às obras da sua carne. Ou seja, você vai deixar pra lá tudo aquilo que a sua carne quer. Sua carne quer arrebentar o outro porque tu tá com raiva dele? Então você vai pedir força a Deus para que você não faça isso, para que a sua carne, a vontade da sua carne não prevaleça, mas a vontade de Deus. Lá em Gálatas vai falar pra gente algumas coisas que a gente já vai ler. É até relacionado a essa parte das obras da carne. Por quê? Vou ler pra vocês. Tá em Gálatas 5, 19 e 21. Vai dizer o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, todas as pessoas que fazem isso aqui, que está aqui, não herdarão o reino de Deus. Amém? Vocês entenderam isso? Tem algumas coisas que têm os significados que seriam legal vocês entenderem mais pra frente. Mas o básico do básico é esse. A obra da nossa carne, tudo aquilo que a nossa carne quer e o Espírito Santo não tem pra gente, é o que a gente deve pedir força pra Deus pra não fazer. Entenderam? Agora, qual é a segunda coisa? A segunda coisa é: viva em santidade. Desvie os seus olhos do mal, endurece o seu coração para as coisas torpes, para as coisas erradas, e desvia também para que você não venha pronunciar palavras
que não glorifiquem a Deus e que não edifiquem o próximo. E nós devemos manter essa santidade mesmo com todos os apelos que a gente vê por aí. Apelos de sensualidade, como mostra nas revistas, nas televisões, nos comerciais, na internet em si, nas redes sociais. Então, mesmo com tudo isso, a gente deve desviar os nossos olhos para que a gente não venha cair nessas tentações e não venha dar lugar ao diabo. Vamos ler mais um versículo juntos que tem a ver com isso que eu falei? Está lá em 1 Pedro 1:13 ao 16. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, ou seja, na falta de entendimento, na falta de conhecimento. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Agora, nós vamos para o terceiro tópico. Fuja da impureza. Fuja da impureza em todas as suas formas. A gente tem que entender que o caminho é estreito, o caminho é pequeno. E muitas vezes vão ter muitos espinhos nesse caminho. Mas a gente tem que saber que isso vai levar a gente para a glória com o nosso Pai. Esse caminho estreito, esse caminho pequeno, esse caminho muitas vezes árduo, cheio de espinhos, vai nos levar diretamente para o nosso Pai, o nosso amado Paizinho. O discípulo de Jesus, ou seja, você e eu, estamos crucificados para o mundo. Ou seja, a gente está morto para o mundo. A gente não tem que viver para as coisas que esse mundo oferece para a gente. Tudo de ruim. A gente tem que viver aquilo que o Espírito Santo oferece para a gente. Quer ver? Vamos ler mais um versículo. Está lá em Hebreus 12:14, que diz o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Eu acho que eu nem preciso explicar esse versículo, né? Tá bem claro. Você já viu de todas as maneiras que você deve fugir do pecado, que você deve endurecer seu coração para as coisas que não são do Senhor, que você deve fugir da impureza. Então, isso aqui já diz tudo para você, que você precisa ter santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus. Somos filhos, somos livres, para sempre vou viver o